Olá, vocês que têm grande interesse em melhorar a sua saúde mental, a sua saúde sexual, o seu relacionamento afetivo, a sua vida social. Nós somos do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, estamos fazendo 30 anos agora em 2026 e nós tivemos uma ideia de produzir alguns livros relacionados à sexualidade, a relacionamentos de casais, conjugais, à vida humana, para que a nossa vida sexual seja melhor. Nós temos uma série de profissionais que, sim, toparam escrever capítulos para esses livros. É uma tarefa importante essa, e nós sabemos que escrever não é qualquer profissional que escreve. Nós temos duas psicólogas aqui que têm uma importância grande na estrutura da psicologia brasileira, sim, tem, e eu quero agradecê-las publicamente por estar participando desse nosso projeto, e elas vão contar para vocês quem elas são, como é que elas vieram na psicologia, o que elas fazem, e terminando elas vão contar para a gente qual é o capítulo que elas vão escrever, qual é o tema do capítulo delas, para que a gente fique, olha, curioso, e logo teremos os livros no segundo semestre de 2026. Eu quero dar as boas-vindas à professora Mariângela Savoia, à professora Érica Panzani, e agradecer vocês estarem aqui. Muito obrigado. Agora é com vocês. Obrigada, Oswaldo. Bom dia, Érica. Então, nós estamos aqui, né? Eu sou Mariângela Savoia, sou psicóloga formada pela PUC São Paulo. Estava comentando com o Oswaldo agora, né? Sou daquela turma das turmas mais antigas. Eu me formei em 75, né? E no início dos primórdios da análise de comportamento aqui no Brasil. Depois do meu caminho, fui dando aula em algumas faculdades e decidi fazer mestrado. E fiz mestrado na PUC de Campinas. Quem me levou para lá foi a Mali Delite. Muita gente conhece Mali dos trabalhos que ela fez e muita gente também da saudade que elas nos deixa agora neste momento. Terminando meu mestrado, fui fazendo cursos, fazendo algumas coisas, aqui e ali, dando aulas, e decidi depois fazer o meu doutorado sobre transtorno de pânico na Faculdade de Psicologia da USP. Minha orientadora foi a professora Nilce Merrias, e a gente caminhou ali, e para eu fazer a minha coleta de dados, eu solicitei ao professor doutor Valentim Gentil a possibilidade de fazer essa coleta no AMBAN, Ambulatório de Ansiedade, do Instituto de Psiquiatria da USP. E aí, em 95, eu termino o meu doutorado e fiquei no AMBAN, né, durante esse tempo todo, trabalhando, fazendo pesquisas, a gente, em 78, 98, iniciamos um curso de especialização, de formação na época, que hoje é um curso de especialização, nós estamos na 29ª turma, o que eu acho uma coisa muito gratificante, né? E aí, em 2002, eu fui convidada para coordenar o serviço de psicologia no CAISM, na Santa Casa de São Paulo. E aí, depois que eu passei a dar aula na graduação e pós-graduação da Santa Casa, né, da Faculdade de Medicina da Santa Casa, de Ciências Médicas da Santa Casa, e me aposentei lá, e ainda continuo no AMBAN e consultório particular, né, trabalhando, atendendo presencialmente, aí voltei depois da pandemia, e com a pandemia a gente ficou atendendo muita gente online. Adorei o convite do Oswaldo, estamos aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor para poder trazer para vocês uma porção de ideias e tal que a gente possa tá pensando aqui, eu e Érica, né, Érica? Bom dia, Érica. Bom dia, Mangi, é uma honra estar ao seu lado. Obrigada, Oswaldo, pelo convite. Bom, eu sou psicóloga clínica. Eu
eu trabalho com a temática mais voltada para esse transtorno de estresse pós-traumático, onde eu gosto de estudar sobre técnicas e evidências alternativas para pessoas que não respondem, principalmente aos tratamentos convencionais de traumas. Eu fiz faculdade na Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Eu fui para lá justamente porque é uma faculdade voltada em saúde pública. Eu comecei a trabalhar com essa temática porque eu tenho um avô que tinha, né, um avô, ele faleceu, que ele foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e ele foi morar com a gente. E as reações que ele tinha eram reações que eu achava assim, nossa, o que acontece? Porque são coisas muito fora do contexto, né? Realmente é um mundo interno que passa pela cabeça dele. E a partir daí eu fui fazer fisioterapia, fiz faculdade de fisioterapia, trabalhei com, né, questões de trauma, e eu vi que não era o suficiente, né? E dentro da fisioterapia eu fui para a saúde pública, e foi aí que eu comecei a trabalhar fui para Salvador para trabalhar com saúde pública, já desde a faculdade na psicologia. Então, quando a gente vai falar de trauma, a gente também está falando um pouquinho aí de saúde pública, e trauma no Brasil não tem a ver com guerras, mas a gente tem a ver com violência. Então, a gente está trabalhando, não tem como separar isso da saúde pública. Eu sou professora também do AMBAM, trabalho com a formação de profissionais em saúde, tenho um consultório particular, fiz o meu mestrado na Faculdade de Medicina da USP, com a temática de TEPT, e aí, como eu queria ter um foco maior em saúde pública e abranger um pouco mais a minha amostra e pegar o país todo, eu fui para a Faculdade Federal da Bahia, na UFBA, para fazer o meu doutorado, onde eu queria fazer um ensaio clínico pegando várias regiões do Brasil. E é um grande prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre essa temática que eu acho que tem um pouco a contribuir com todos vocês. Então, acho que a gente agora, né, Érica, vamos falar um pouquinho do capítulo que a gente vai escrever juntas, que, aliás, estamos começando a escrever já, né, que é contingências do comportamento sexual, né, nós vamos focar basicamente na análise funcional, né, na prática clínica. E quando a gente vai falar da análise funcional, a gente vai falar muito das questões das contingências, né? Por exemplo, no caso da cultura como um sistema de regras sobre o sexo, né? Que é uma questão que é governada por regras que são aprendidas, né? Que é uma das coisas que eu acho que é a questão mais problemática que a gente encontra no consultório, que são essas questões culturais que estão sendo questionadas, porém a gente nunca para de questionar, né? Na verdade, né, o que acontece? A gente vê muitos comportamentos evitativos, né, em relação ao sexo, a gente vê dificuldades, né, dos pacientes, principalmente com essa questão cultural, né, ainda, né, a questão da mulher, a questão religiosa, muitas vezes, né, colocando a mulher ainda num papel secundário ali, né, de decisão, de tomada de decisão. E de não poder dizer não quando não tem o desejo, né? E muitas vezes a questão evitativa é importante, né? E a gente vê casos, por exemplo, de pacientes que têm uma questão com desejo importante, dores nas relações sexuais, troca de parceiro, o problema muda. E aí, às vezes, as pessoas falam, bom, o que é que acontece quando alguém, por exemplo, tem um baixo desejo? Vamos dar um hormônio, né, para ela. Mas é muito mais importante ver o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa, que muitas vezes nem o hormônio vai resolver, né? Exato. E aí, quando a gente vai falar disso, né, a gente vai falar de vergonha, né? A vergonha é
uma emoção social que é a única emoção que ela consegue ser vista pelo outro. Então, eu acho que quando a gente vai falar disso, quando você fala de evitação, a gente fala de evitação porque muito tem essa questão que é colocado, historicamente, é regulado por vergonha, culpa, muitas vezes vigilância moral, né? Então, a excitação está ligada à culpa, fantasia está ligada à vergonha, prazer está ligado, né, a uma questão de autocensura. Então, são questões que trazem uma problemática muito grande, né? E acho que o que é interessante, né, na questão do comportamento sexual, né, essa questão da análise em cadeia, né, que a gente tem que estar fazendo, porque é como se fosse uma dança, né? O parceiros estão trocando ali o tempo inteiro, como se estivessem, sei lá, dançando uma valsa, por exemplo. Então, um tem que, um vai dando do que é que vai acontecer ali, né? Se vai ser uma dança prazerosa e em que há uma troca efetiva, ou se vai ser uma coisa muito mais dominante de um ou do outro, né? E quando a gente vai falar de uma coisa mais geral, a gente também está falando de uma coisa que eu acho que é mais atual, que é a cultura do desempenho sexual, né? Uhum. Acho que isso é uma coisa que está... a sexualidade passou a ser medida por métricas que são implícitas, mas, ao mesmo tempo, né, comparativas. Então, é como se fosse da experiência relacional, vai para uma prova de competência, né? Tem que ser uma competência sobre isso. E aí eu acho que tem consequências clínicas que quanto maior eu acho que o monitoramento nesse desempenho, maior a ativação de um sistema de ameaça, onde a pessoa realmente não, né, tem ansiedade, tem a questão que a ansiedade é inimiga da excitação, né? Pessoal, então, aí vai no contexto maior. E fica nessa questão, né, de o que é esperado, né? Então, o que eu devo estar, que é esperado do meu comportamento dentro de um relacionamento, né? E a minha necessidade de atingir, né? Sei lá, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos 3 relações sexuais por semana, né? Então, algumas regras que me limitam e me obrigam e me tiram a espontaneidade, muitas vezes, né? E o desejo e as relações são muito permeadas por histórias de vida, né? Importante quando você tem, por exemplo, filhos pequenos, quando nasce uma nova criança, e qual é a expectativa, quando que as coisas devem ser desse ou daquele jeito, né? Não tem eu acho que é importante não ter, para cada casal, para cada parceiros, né, para cada dupla, há possibilidades muito diferentes, né? Aí eu acho que a gente entra numa questão que você está falando, a gente entra num paradoxo, que a gente vem desses scripts, né, comportamentais e reais, e aí a gente vai também para o outro extremo, que ainda é uma cultura muito voltada para o silêncio sobre a sexualidade. Então, eu acho que é um paradoxo que a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Quando você fala do silêncio, né, eu vejo, por exemplo, o consultório, as pessoas trazem muito pouco isso, né? A gente precisa estar questionando, perguntando, né, para trazer para essa questão da sexualidade dentro da história, né, dos pacientes. Eles colocam isso como uma coisa, ainda é uma coisa, pelo menos eu percebo ainda na minha prática, que ainda é uma questão muito pouco falada espontaneamente, a não ser que venha exatamente por uma queixa sexual explícita, né? É isso mesmo. E aí, se a gente vai falar de análise, né, do comportamento, isso pode surgir várias vertentes para a gente poder trabalhar na questão clínica. Exato. Uau! Eu estava aqui ouvindo já
compreendendo que nós temos bastante coisa para compreender dessa situação, mas, na verdade, esse é o dia a dia que todos nós vivemos e nós precisamos saber disso para termos o mínimo de poder sobre algo que praticamente não temos poder, e as pessoas estão vivendo, e muitas vezes vivendo mal, porque estão seguindo regras que foram impostas, que são impostas, mas é necessário discutir isso. Vai ser muito importante ter o capítulo de vocês aqui. Gente, adorei estar com vocês. Olha, festejaremos esses livros no segundo semestre. Muito obrigado por vocês participarem dessa nossa comemoração dos 30 anos do Impassex. A gente agradece. Obrigada.